Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Textos Reflexivos. Reflexão de hoje: por que o rico ficou pobre e o pobre ficou rico? Na Índia, predominantemente devota, viviam outrora dois amigos: o senhor dissoluto, que era rico, e o senhor honesto, o pobre. Moravam com suas famílias numa grande casa germinada. O senhor dissoluto era um malandro despodurado, um libertino. Ao contrário, o senhor honesto cultivava a religião e sempre agia corretamente. A vida de ambos era paradoxal, e sua maneira de viver não podia de modo algum explicar seus destinos e condições diferentes. O senhor dissoluto, embora infiel à esposa e grande pecador, tinha uma esposa gentil, dedicada, bela e espiritual que lhe perdoava todas as indissociocracias e maldades. Era aparentemente verdadeiro que, quanto mais pecava e farreava, mais o senhor dissoluto enriquecia, ficando mais forte e saudável, além de atrair amigos prestimosos e prósperos. Seus investimentos nunca deixavam de dar lucros. Por outro lado, o senhor honesto era rigorosamente fiel à esposa, ainda que ela fosse muito feia, exímia na arte de irritar, uma faladeira sem papas na língua e, não bastasse isso, falsa. Parecia que, quanto mais se absolvia na metafísica e na meditação, mais o senhor honesto acumulava desamores na vida. Perda de amigos, maus investimentos e pobreza extrema o perseguiam tenazmente. O senhor rico dissoluto procurava tentar o amigo, dizendo: Senhores honesto, olha aqui, se esqueceres tua metafísica tola e inútil e tomares alguns goles como eu faço, vou te dar um pouco de dinheiro para começares vida nova. Atrairás então riquezas e amigos, mas só o farei se renunciares à mania religiosa e à loucura metafísica. O senhor honesto, porém, respondia: Não, meu amigo, agradeço tua oferta, mas não tenho nenhuma intenção de esquecer meus atos virtuosos, que me dão grande satisfação íntima, embora não me proporcionem riqueza. Enquanto isso, tudo sorria para o senhor dissoluto, que era mais próspero, ficava quanto mais pecados cometia. Já o senhor honesto, para quem nada sorria, piorava em saúde, felicidade e prosperidade, na mesma medida em que se afundava na metafísica. Isso durou algum tempo, até que, certa noite, o senhor dissoluto travou uma discussão com o senhor honesto. Encontraram-se na sala da casa e iniciaram uma troca explosiva de palavras sobre a melhor maneira de viver. O senhor dissoluto começou: Louco metafísico, tu te julgas um anjo, mas só o que eu vejo em frente é um homem fracassado. Quanto mais te fartas de religião, mais a religião te sufoca. Por que não ages de maneira natural? O senhor honesto replicou: Ó homem rico, inútil e vaidoso, não quero teu dinheiro sujo para imitar teus maus hábitos. Sinto-me bem, embora não consigas entender o motivo. O senhor dissoluto, confiante em seu caráter, continuou num tom grave: Não percebes que vivo uma vida natural? Bebo quando tenho vontade, faço os meus impulsos, me levam a fazer e, como vês, sou saudável, feliz como toda cotavia. A metafísica paralisou tua força de vontade e tua capacidade criativa, motivo pelo qual tua mente te embotou. Tua mente enferma te mantém física e financeiramente enfermo. Olha aqui, serás feliz se esqueceres Deus, seguindo a minha natureza. Não há Deus nem leis nesse mundo, exceto as que nós próprios criamos. Solta-te e junta-te a mim nos caminhos de vida natural. O senhor honesto, tomado de virtuosa indignação, gritou: Ó homem ignorante! Há um Deus sim, ele ouve nossas preces e tem meios e mistérios de recompensar seus devotos.
depois que passam pelas provações terrenas, posso demonstrar-te que Deus existe e que atende às nossas preces. O Senhor dissoluto imediatamente desafiou: está bem, favorito de um Deus inventado, por que não pedes ao todo inexistente que me mostre algo de tão tangível? O Senhor honesto, com perfeita segurança, respondeu: aceito o teu desafio. Rezarei a Deus noite e dia durante um mês, e na sexta-feira seguinte tu terás uma grande demonstração em resposta às minhas preces. O que te acontecer e a mim na sexta-feira será em virtude de minhas orações daqui a um mês. O Senhor dissoluto, para entender melhor, perguntou: queres dizer que o que te acontecer e a mim na sexta-feira? O Senhor honesto respondeu: bem, quero dizer que minhas preces durante o mês merecerão do Pai Celestial uma resposta naquele memorável dia. Se a natureza mandar fortuna a ti e infortúnio a mim, então vencerás e eu perderei. Saberemos então nós dois que Deus não existe. Mas se ele mandar fortuna a mim, como acredito que mandará, e infortúnio a ti, saberás que Deus existe e que atendeu às minhas preces. Se eu perder, imitarei teu modo de vida. Se perderes, imitará o meu. O Senhor dissoluto caiu na gargalhada e disse: está bem, amigo, arcanjo, guardarei tuas preces. Trago algumas manifestações de Deus na sexta-feira marcada, se houver Deus. E lembra-te, se eu ganhar e tu perderes, abandonarás a metafísica e adorarás meu modo de vida. O Senhor honesto orou a Deus noite e dia, dessa maneira: Pai Celestial, meu Deus amado, se existes, castiga dissoluto na sexta-feira e traz-me boa fortuna para que eu vença em teu nome. Muitas vezes oramos à nossa própria maneira e pedimos a Deus que atenda às nossas orações, de modo que desejamos. Mas os caminhos do Todo-Poderoso são misteriosos. Ele não nos digna a revelar como haverá de responder às preces do devoto verdadeiro, sincero. Assim Deus agiu misteriosamente naquela memorável sexta-feira, a fim de um mês de orações. O Senhor honesto quase perdeu o fôlego, rezando dia e noite durante o mês inteiro. E quando a sexta-feira chegou, o que aconteceu foi muito estranho e aparentemente injusto. De manhã, o Senhor dissoluto estava de ótimo humor e mal podia esperar que o dia acabasse. Confiante na vitória e movido por um curioso impulso, foi caçar numa floresta próxima. Matou impiedosamente vários pássaros, mais do que precisava para alimentar a família, e colocou-os nos dorsos do cavalo. No caminho de volta, parou sob uma árvore frondosa para descansar. Deitado à sombra, começou a escavar distraidamente o chão com sua faca. Súbito ouviu um som metálico provocado pelos golpes da lâmina. Pôs-se a cavar mais e, por fim, a uma profundidade de meio metro, se deparou com um cofre de ferro. Depois de retirar a terra em volta, conseguiu abri-lo e, para seu espanto, encontrou 3 milhões de dólares em moedas de ouro, escondidas por piratas. Estavam ali havia anos sem que ninguém as buscasse, pois os piratas, depois de enterrá-las, brigaram entre si até morrerem todos. O Senhor dissoluto, mal controlando a alegria, esvaziou o saco que continha as aves e encheu-os com moedas. A caminho de casa, não teve dúvida de que o vencedor da aposta e perguntou se o que teria acontecido a seu amigo. Ao chegar, soube ao mesmo tempo surpresa e radiante que o Senhor honesto, rezando enquanto andava e muito distraído, sofrera um grave acidente e quase morrer ao colidir com um cavalo e uma carroça, sendo levado inconsciente ao hospital. O Senhor dissoluto achou graça do acontecido, achou. Exultante, disse a si mesmo: agora sei que não existe Deus. Espero que o Senhor honesto se recupere logo e viva o bastante para aceitar essa verdade, aumentando o número de nosso partido ateísta pragmático. O ímpio acreditava nos prazeres do mundo
mas ele não existia um Deus, nem no universo divinamente organizado. Na volta do hospital, após várias cirurgias, a primeira coisa que o senhor honesto soube foi da tremenda sorte do amigo, na sexta-feira à tarde. Disse então, até nunca mais Deus. E atirando todos seus livros metafísicos no fogo, correu para a floresta determinado a se suicidar. Já não acreditava em Deus. Tamanho fora o choque que sofrera. Mas também não podia esquecer a virtude e tornar-se voluntariamente mal, de modo que se acercou de um lago no meio da floresta e amarrou uma pedra no corpo para se afogar. Foi então que Deus lhe enviou um santo devoto para lhe explicar tudo. O santo se aproximou com modos gentis, mas firmes e falou: Senhor honesto, que está fazendo num dia tão maravilhoso, presenteado pelo Altíssimo? Irritado, o outro respondeu: Some-te daqui, bajulador de Deus. O que estou fazendo não é da tua conta, e não quero ouvir esta palavra sem sentido, Deus, nunca mais na vida. O santo replicou: Por quê? Por que apossaste na existência de Deus e perdeste ao ser atropelado por uma carroça? O senhor honesto ficou intrigado ao descobrir que aquele estranho sabia de seu acidente, do qual só se tinham notícia duas pessoas, ele próprio e o senhor dissoluto. Mas calma ao ouvir as miraculosas palavras do santo, suavizou o tom e disse: Honorável senhor, podes me esclarecer porque eu, que estudei zelosamente a metafísica, meditei com afinco, vou ficando tanto mais pobre em saúde e dinheiro quanto mais medito? E por que Deus não apenas ignorou minha prece sincera, mas me ridicularizou aos olhos do Senhor dissoluto, aparentemente provando a verdade do seu ateísmo? O santo replicou em tom grave: Senhor honesto, não podes enganar Deus com tuas preces e forçá-lo a satisfazer seus desejos. Ele não precisa de tuas preces, nem tem obrigação de responder-te, só porque queiras ganhar uma aposta. Nunca faças semelhanças à aposta envolvendo-o, mas, sempre que orares, não suponhas que ele deva atender-te. Tente submeter à sabedoria divina, que decidirá se tuas orações merecem serem ouvidas ou não. Sabes acaso, Senhor honesto, que tua encarnação passada foste um grande pecador? Portanto, doente o tempo todo, percebendo apenas nos últimos anos quão infeliz e imprestável era a tua conduta? Só pouco antes da morte é que decidiste voltar a ser um homem virtuoso? Por isso, nessa vida, nasceste com boa intenção de estudar metafísica e o desejo de meditar. Mas como fostes outrora um pecador, enfrentastes inúmeros reveres físicos, mentais e espirituais. Tiveste também uma esposa boa, compreensiva, que nunca valorizaste e te atormentaste com tuas más ações. Por causa dos pecados de tua vida anterior, resolveu-se a sexta-feira seria o dia marcado para morreres. Contudo, por teres sido virtuoso nesta encarnação, tua vida foi poupada e escapastes apenas com um acidente. As más sementes das ações do teu passado brotaram, deram frutos e morreram. A virtude superou o mal. Volta para casa, e daqui em diante a sorte te acompanhará em tudo. Soluçando de gratidão, o senhor honesto exclamou: Oh, meu Deus bem-amado, minha vida foi poupada por eu ter sido virtuoso nessa encarnação. Imploro teu perdão, meu amigo todo-poderoso, perdoa minhas tolas blasfêmias contra ti. Em seguida perguntou: Honorável santo, podes me esclarecer por que tanta coisa boa sobreveio ao senhor dissoluto e naquela sexta-feira ele encontrou 3 milhões de dólares? Bem, meu filho, respondeu o santo, o senhor dissoluto não foi mal em sua encarnação anterior. Ao contrário, agiu como um homem relativamente virtuoso, até se cansar das restrições impostas pela virtude, e dizer a si mesmo, para que não ser tão estupidamente bom, então resolveu viver em obediência a seus vis impulsos. Contudo, mal havia tomado essa decisão, morreu.
De sorte que o Senhor dissoluto nasceu pecador, devido à resolução tomada pouco antes de morrer. Mas, como fora realmente virtuoso na última encarnação, auferiu os resultados das boas ações passadas, atraindo uma esposa boa, amigos, fortuna e saúde. Mas agora a balança pendeu para o outro lado, e a maldade dessa encarnação ficou mais pesada que a virtude anterior. Na sexta-feira, houve um último pagamento, os 3 milhões de dólares, mas isso não é nada perto da bondade imoredora que desenvolveste nessa vida com tanto trabalho. Volta para casa e verás teu amigo, o Senhor dissoluto, se tornou vítima das misérias indizíveis que despencam sobre ele de todas as direções. Dizendo isso, o santo se foi, o Senhor honesto, munido de verdade, miraculosamente recebida, voltou e encontrou sua impertinente esposa atacada por uma terrível doença. Logo morreu, e ele mais tarde conheceu a mulher maravilhosa, doce e espiritual, com quem se casou. As doenças do Senhor honesto desapareceram, como se nunca houvessem existido. E uma tia rica, pouco antes de morrer, alterou seu testamento e, em vez de deixar 10 milhões de dólares para a caridade, deixou-os para ele. Já o Senhor dissoluto se viu subitamente afligido de paralisia e não pôde mais andar. Pouco depois, sua esposa boa faleceu. Segundo o costume da Índia, ele havia escondido todo o seu dinheiro num compartimento secreto embaixo da cama. Um criado descontente farejou o tesouro e, em conluio com outros ladrões, entrou mascarado na casa e levou tudo embora, enquanto o Senhor dissoluto jazia imóvel, incapaz de detê-lo. Viveu a partir daí da caridade do seu amigo honesto. Para você não pensar que escapará aos efeitos das más ações e nem que as boas são estéreis. As más ações trazem inevitavelmente o mal. As boas ações, cedo ou tarde, trazem o bem. Se você gostou da reflexão de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Que Deus abençoe a todos nós.